A temporada do Oscar acabou e já tem gente dizendo que a Fernanda vai estar de novo ano que vem para concorrer ao Oscar. A Fernanda Torres, você pergunta? Não, a Fernanda Montenegro, porque está circulando um trailer de um filme chamado Vitória, que vai estrear agora, nesse mês de março, que conta uma história bem interessante. Eu quero ver com vocês aqui o trailer desse filme e depois a gente pode pensar algumas coisinhas sobre essa história, porque eu acho que vai criar treta, vai gerar polêmica. Vamos assistir juntos aqui. Tia Nina. Quer me ajudar ou quer me botar no caixão? Ah, que isso, tia Nina? Se eu mando a senhora, eu fico sem meu trocado. Tá tudo bem com a senhora, dona Nina? Tá, tô bem. É que eu fiquei preocupada com a senhora trazendo aquele menino aqui pra dentro do seu apartamento. É o Marcinho. Mora aqui na favela. A única visita que eu tenho aqui. Meu Deus. Jesus do céu. Eu quero fazer uma denúncia. Tá vendo um tiroteio sem parar? Tá vendo droga sem parar? É um desespero. A bala entrou no meu quarto. A gente tem que juntar força. Alvo parado é mais fácil de se acertar. A senhora tá propondo que a gente aqui, que mora na cara do gol, faça o quê? Que a gente enfrente o tráfico? Tudo isso aqui filma. Filma? Filma sim. Quanto custa? A sua denúncia é grave, dona Nina. Eu sou repórter policial. Isso pode render matéria de capa. A senhora teve muita coragem de filmar isso tudo e entregar na delegacia. Não tem que me explicar. Você quer me ajudar? A gente precisa ter um crime evidente. A gente tem que ter provas. Eu gravei a cara de cada um. É só o senhor ir lá e acabar com essa desgraça. Ficar significa assinar sua sentença de morte. Quero que a senhora fique bem. Você é minha amiga. A senhora vai ter uma nova casa, um novo nome. Um nome muito bonito e muito justo para a senhora. Seria Vitória. Então, assim que eu assisti esse trailer aqui, eu me lembrei no ato dessa história, porque, inclusive na época, eu escrevi um conto que foi inspirado nessa história. E aí eu já imaginei também as possíveis críticas que viriam a partir daquela esquerda mais histérica, né? Que você viu, por exemplo, né, se esforçando para tentar detonar o filme do Walter Salles. E aí já imaginei aqui, na verdade já imaginei, e aí de ontem para hoje surgiu uma publicação mostrando, né, o livro que deu origem a essa história. E aí acho que vai ainda reforçar as críticas possíveis para esse filme, né? A primeira delas bem, antes das críticas, é mostrar como é admirável, né? Você tem a Fernanda Montenegro aqui com 94 anos, ainda gravando, ainda trabalhando, ainda fazendo cinema. Isso assim, admirável, é assustadora a energia dessa mulher e é impressionante como tem essa disposição, né? Essa chama artística de fazer filme nessa idade. Então é muito legal e parabéns para essa família, né? Já falei que já rasguei a seda nos últimos dias para Fernanda Montenegro, para Fernanda Torres, para a família toda, né? Porque de fato é admirável esse entorno no qual eles viveram e cresceram e como isso impactou certamente nesse resultado que eles obtêm com esse trabalho. E aí a primeira coisa que eu imagino que vão criticar aí a partir desse trailer é basicamente aquela crítica recorrente, tosca, né? Que você tem ali uma senhorinha de classe média, uma mulher branca, né? Classe média, usando do seu ponto de vista, de mulher branca, hétero, pequeno burguesa, para destruir a vida de pessoas marginalizadas, né? Então, assim, ela tá filmando ali o tráfico de droga na favela, e aí você tem uma tendência na esquerda, que inclusive eu acho que é uma tendência na esquerda que acaba repelindo muita gente e é utilizado pela direita e pela extrema-direita para detonar a esquerda também, que tem a ver com essa tentativa de naturalizar ou de relativizar a violência urbana. Então é nesse ponto principal que você tem que a direita cresce pra caramba, né? Tem a ver com, posse de arma,
arma, porque se você estiver armado, você vai se defender do bandido. O cara com fuzil, né? O traficante com fuzil, você lá com um revólverzinho 38. Então, assim, tem esse discurso, né, armamentista, que seria para se proteger da violência urbana. Tem o discurso punitivista, penal, de prender a galera mesmo, de pôr na cadeia, jogar a chave fora. Tem o discurso da violência policial, né, de que a polícia tem que reagir com brutalidade mesmo, porque esse tipo de vagabundo tem que tratar assim. Então você tem um discurso que é usado pela direita, que é justamente para confrontar essa tendência de muitos grupos de esquerda de tentar, relativizar esse tipo de situação. E aí, claro, um filme como esse é basicamente a história de uma mulher que vendo a situação, que se indignando com a situação, que vendo crianças ali, na periferia, na favela, traficando drogas, participando de tiroteios, essas coisas, ela se revolta e ela filma a situação e vira reportagem. Foi em 2005 essa história. Estava no Brasil ainda, quando aconteceu isso. Então, é uma pessoa, uma cidadã comum, que já não suporta mais viver de frente para uma guerra urbana. E aí ela utiliza isso, a câmera dela, para poder mostrar para o mundo o que estava acontecendo. E aí me parece, vendo ali a reportagem, que ela teve que, se esconder, entrou no programa de ajuda testemunha, né? Teve que mudar de nome, que é o que conta ali também no trailer, né? E ela ficou em anonimato durante 17 anos até que faleceu recentemente. Então, uma história de uma pessoa que tentou fazer uma transformação e a vida dela mudou drasticamente por causa disso. Não sei se foi no bom ou no mau sentido, mas mudou. Então, nesse aspecto, imagino que vá haver, pelo menos dessa esquerda mais, intransigente e barulhenta, críticas nesse sentido. E aí vem um outro elemento, né? Que daí vem, como eu falei, foi publicado ontem a capa do livro, né? Que deu origem a isso, e a Vitória original, a cidadã original que gravou isso aqui, que virou notícia, era uma mulher negra. E aí optaram por pôr a Fernanda Montenegro para interpretar uma mulher negra, e eu imagino que isso também vai causar uma certa comoção, uma certa histeria em certos grupos também identitários por causa disso. E aí a gente vai ver até que ponto que esse tipo de discurso identitário enfraqueceu ou não. Vão ousar cancelar Fernanda Montenegro agora, né, uma senhora idosa, 94 anos, vão fazer isso com ela? Vão cancelar pela primeira vez a Fernanda Montenegro na vida dela por causa disso? E aí, para manter a coerência com aquilo que eu já falei anteriormente, que acho que é um dos grandes pecados meus, porque eu tento ser coerente aqui com aquilo que eu já disse anteriormente, para manter a coerência, assim como eu falei em relação ao filme do Marighella, quando Wagner Moura dirigiu e optou por pôr o Seu Jorge como o Marighella, que era um homem mestiço, né? E aí ele põe um homem negro para interpretar o Marighella. Isso gerou muitas críticas dos direitistas em relação ao filme. E eu falei o seguinte, olha, quando você transforma, né, quando você dramatiza uma história, você está interpretando essa história, você está adaptando essa história. Então, assim, se fosse um documentário, seria o ideal, né, o recomendável que você se ativesse aos fatos, se você fosse mais fiel à realidade. Quando você adapta, ou baseia, ou inspira em uma história real, você tem liberdades que um documentário não tem. Então, por exemplo, quando houve o caso da Cleópatra negra, aí muita gente criticou porque Cleópatra não era negra. A Cleópatra, ela era descendente, da linhagem helênica, então assim, ela não era uma mulher negra. Quando fizeram na Netflix um documentário com a Cleópatra negra, isso sim é uma distorção histórica, isso assim é uma manipulação do que aconteceu para uma agenda ideológica, para um tipo de construção do imaginário. E ali é falso, aquilo ali é uma falsificação da história. E aí você teve revolta, né, de muita gente, muitos egípcios, né, historiadores que não curtiram essa adaptação. Porém, se você pega um filme de ficção, um filme de Hollywood, por exemplo, como fizeram com a Elizabeth Taylor, e você põe lá uma Cleópatra de olho azul, aquilo ali é uma adaptação, aquilo ali é ficção, é ficção. Embora seja inspirado em história verídica, embora seja um épico, né, um clássico histórico, e aí há muitas liberdades em relação àquilo que você pode fazer. No caso do Marighella também, mesma coisa. Você pode pegar um ator mais branco ou mais negro, e aí não tem problema. Então, nesse caso aqui, desse filme, imagino que não há nenhum problema de você ter lá uma atriz como a Fernanda Montenegro. Mas, como eu falei, eu quero realmente ver, eu tô pagando para ver os grupos identitários cancelando a Fernanda Montenegro nessa idade. Vai ser realmente patético, vai ser triste ver isso, né? Mas eu imagino que esse filme vai gerar algumas polêmicas nesse sentido, até porque você tem pessoas que estão o tempo todo militando, né? Não consegue sentar e assistir um filme e apreciar o filme pela história que conta, ou pelo modo como as coisas são desenvolvidas, ou como os personagens são desenvolvidos. Aí entra uma questão também sobre
como a gente se aproxima da obra artística, literária, cinematográfica, né? Você pode se aproximar de muitos modos. Você pode se aproximar de um modo, sabe, vendo a estrutura da história, como ela conta história, como a história se desenvolve. Você pode se aproximar relacionando com a realidade. Você pode se aproximar disso relacionando com a sua própria experiência individual. Você pode, sabe, tentar ver como quase um caráter mítico da história. Você pode ter muitos modos que você pode se aproximar de uma história, né? E aí tem gente que sempre se aproxima tentando colar o tempo todo com, sabe, questões, problematizações da vida real. E aí eu acho que perde um pouco o tesão de assistir filme também a partir disso, né? Você pode fazer isso, mas eu não sei, eu acho que às vezes passa do limite também. E aí, só para concluir esse vídeo aqui, eu quero ouvir com vocês uma parte da coletiva de imprensa que teve com o pessoal do Ainda Estou Aqui, isso após o Oscar. Eu quero ouvir com vocês porque eles disseram coisas bem interessantes ali, e daí a gente pode fechar e pensar algumas coisinhas sobre isso também. Então, ouçam. Nossa, eu não tenho conseguido falar muito com a mamãe por causa de jet lag. A gente se fala assim, tô sempre indo para um glam, para ir para uma coletiva. E isso aqui, o que aconteceu com o filme, com tudo, né, Walter? A gente tava falando hoje, parece um filme do Glauber Rocha, né? Porque teve essa confluência do Oscar com a maior festa dionisíaca brasileira. E, como o Walter diz, isso foi sentido aqui. Todo mundo falava para mim, cara, o Brasil tá uma loucura, né? Eu não sei o que aconteceu, que esse filme virou um movimento pátrio. O Brasil abraçou esse filme. Mais uma vez, a questão da experiência coletiva no cinema. As pessoas não assistiram esse filme sozinhas em casa, numa plataforma de televisão. Elas foram ao cinema ver e tiveram a experiência coletiva do choque emocional um do lado do outro. O New York Times teve uma matéria sobre a mulher que foi assistir, a mulher que escreve a matéria, e de repente uma pessoa do lado dela começou a segurar nela, porque ela precisou do contato humano. Então esse filme ele virou algo além dele, ele virou meio terra em transe, a gente estava falando, né? E isso é o mais lindo, assim, da coisa. Então, não sei, nós ficamos muito impressionados, com o poder que isso foi criando, que isso foi representando. Tínhamos muito medo de não levar o Oscar para casa, né, Walter? Disso acabar não... Ficava um empurrando para o outro. O Walter dizia, não, você é que tem chance. Eu dizia, não, Walter, você é que vai subir ali. Eu estou empurrando para você essa responsabilidade. E graças a Deus foi nesse cara aqui muito responsável pelo cinema brasileiro. Subiu esse Everest 2 vezes na vida. Esse Everest não é mole de subir. Só um cara com a sensibilidade do Walter e com a obstinação jesuítica dele é capaz de fazer o périplo que ele me arrastou. Primeiro minha mãe abduziu a minha mãe, depois me abduziu, e muito lindo, muito lindo. E ela agradeceu muito você ter incluído ela no seu agradecimento. Então, quem sabe, né? Quem sabe a gente veja esse périplo da Fernanda Montenegro de novo ano que vem, quem sabe com esse filme aqui, né? Não sabemos. Aqui é só especulando, né? Só jogando aqui uma projeção. Mas é legal o que ela falou aqui, porque também está de acordo com o discurso que o Sean Baker, que é o diretor, editor e roteirista do Anora, falou quando ganhou o prêmio de direção, se não me engano. E ele falou o seguinte, ele falou assim, essa experiência de ir ao cinema, né? De você, ver aquela história na tela grande e como isso faz diferença na sensação, né, na percepção da história. E o que Fernando Torres fala aqui é sobre esse prazer de você assistir um filme, né? Então, assim, como eu falei, há muitos modos de se aproximar dessa história. Você pode chegar lá todo armado, né, com a teoria, todo armado com não, aqui eu vou problematizar essa história. Mas muitas vezes esse prazer de você sentar e simplesmente curtir a história como ela é, né, para onde ela te leva, o modo como, as partes são feitas e como isso te emociona, como isso, te alegra ou te entristece. Eu vejo que esse esforço, às vezes, de hiperproblematização de certas coisas, tira o tesão das coisas, tira o prazer de apreciar um filme, às vezes. Então, e aí, inclusive isso é engraçado, né, porque eu vi uma vez um videozinho
mostrando os estágios do cinéfilo, né? Quando a pessoa começa, sei lá, agora eu vou virar um entendedor de cinema, né? Eu quero ser, sei lá, um crítico de cinema. Você começa no estágio que você, sei lá, qual é o filme favorito? Você é só um espectador normal. O cara fala, eu curto Guerra nas Estrelas. E daí você tem o cinéfilo lá, o cara que começou a estudar cinema. Não, mas isso é ridículo, isso aqui, Guerra nas Estrelas é pipoca, é comercial hollywoodiana. Filme bom mesmo é o Pulp Fiction. E daí o cara, daí vem o outro cara que entende mais, né? Pulp Fiction, pô, você tá falando Tarantino. Tarantino é todo também alimentado por esse lixo industrial norte-americano, o uso da violência que ele faz, assim, é um absurdo, não sei o quê. Daí, bom mesmo é Tarkovsky. E daí eu vejo o cara que entende mais Tarkovsky. Tarkovsky é ultrapassado já. E daí começa aquela briga de cabeção, né? Pessoas que, eu estudei mais, sei mais, vi mais coisas que você. E por fim, quando chega no último estágio, né, nesse videozinho, quando chega no último estágio, o cara que já estudou cinema, que viu toda a filmografia importante, já viu todos os clássicos mais relevantes, o cara chega lá e pergunta pra ele, o que você curte? O cara, curte Guerra nas Estrelas. Então, assim, às vezes, essa análise excessiva perde um pouco a graça das coisas. E olha que isso vem de alguém que está o tempo todo analisando as coisas, mas pra mim, acho que são estágios diferentes. Eu acho que a gente pode sentar e curtir, se divertir, rir com as histórias e, sabe, e ter prazer com aquilo ali e fazer depois análise e pensar, bem, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou, por tais e tais razões, sem que isso prive o prazer de você curtir uma boa história. E aí é isso, né? Como escritor, para mim, o ato de escrever é um prazer e como escritor e como leitor também, o ato de leitura também é um prazer. A gente não pode esvaziar esse ato de apreciação artística do seu sentido também. Bem, me diga o que vocês pensam aqui sobre isso, né? Se as pessoas vão ter coragem de cancelar a Fernanda Montenegro. Você acha que pessoas de esquerda terão a ousadia de cancelar a Fernanda Montenegro por fazer uma personagem, né? Uma mulher branca denunciando periféricos ou... o pior, acho que nessa história aqui, de uma mulher branca, uma atriz branca interpretando um personagem que originalmente é uma mulher negra, né? Então, assim, como eu falei, isso aqui vai gerar treta, isso aqui vai gerar discussão, porque certos grupos não perdoam nenhum deles, né? Você não pode, sabe, espirrar que as pessoas vão criticar você. Mas imagina o que vocês pensam aqui sobre isso, e sobre a fala também da Fernanda Torres, né? Sobre esse prazer de você estar no cinema, né? Sabe, sobre essa comoção, esse espírito que moveu os brasileiros esses dias agora, e foi uma coisa muito bonita de se ver, esse movimento coletivo dos brasileiros em prol desse filme, torcendo para essa vitória do Brasil, como foi bonito de fato, mesmo se você não for patriota, mesmo se você não for uma pessoa, sabe, eu sou muito defensor do cinema brasileiro, não sou alguém que geralmente assiste cinema brasileiro, mas foi uma coisa linda de se ver, sim, foi realmente bem bonito. E só aqui uma recomendação de alguém que passou muito tempo vendo filmes e que foi crítico de cinema também, né, durante o período, agora eu não sou mais, mas que foi crítico de cinema. Curta os filmes, aprecie, sabe? Mesmo filme bobeira, mesmo, sabe, história ridícula, filme de super-herói lá, aquelas histórias bobeiras lá, vai lá e curte, se divirta. Cara, eu me diverti pra caramba assistindo a saga sabe, a saga dos Vingadores lá, o Vingadores Ultimato, sabe? Você se empolga, pô, a música, e os caras lá, e aquilo me recorda a minha infância, minha adolescência. Então, assim, curta, tenha prazer fazendo essas coisas, né? Não faça por obrigação, não faça porque você tem que criticar, né? Porque você tem que ir lá apontar os defeitos, sabe, a desconexão entre o mundo real e a fantasia. Não, curta, divirta-se. E depois você faz análise, depois você vai, sabe, ser chatão do rolê. Então é isso. Bem, me diga o que vocês pensam aqui sobre isso. Deixa um comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho. Isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro ou apoie o canal. A meta para esse ano é preciso de comentários aqui, então seu apoio vai ser bem importante para isso. Link na descrição aqui. Se cuide e até mais. Tchau.